porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou. Aleluia. E assim na cidade do nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu os seus véus. Em cada coroando tem uma igreja. O inimigo já perdeu a peleja. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também os dons. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou. Aleluia. Em cada cidade do nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu os seus véus. Em cada povoado tem uma igreja. É bênção, não é? Deu a peleja. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também os dons. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Aleluia. Abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Pai do Senhor, irmã Marlene Dutra. Deus no Brasil chegou, aleluia. O da doutrina e também os dons. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Deus está multiplicando. E vai multiplicar, continuar multiplicando, né? Em nome de Jesus. Pai do Senhor Márcia, que Deus abençoe em nome de Jesus. Assembleia de Deus no Brasil chegou, trazendo da doutrina e também os dons. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou. Escreve aí de onde você está assistindo, qual o lugar que você está, para nós acompanhar aí, né? Em nome de Jesus. Mais uma live para a glória de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Deus, eu te apresento esse dia, te apresento a minha vida, te apresento a tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco nesse dia. Venha ter misericórdia de nós, Senhor, perdoar nossos pecados, nossas faltas, nossas iniquidades. A paz do Senhor, irmã Sandra e Henrique de Maquiné, no Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Muito obrigada por estar aí, atento ao que Deus tem para conosco. Mais um dia de vitória. Declara, porque as nossas palavras têm poder, tanto de destruição quanto de edificação. E nós temos que declarar sobre nossa vida vitória. Não deixar sair palavras da nossa boca negativa. Porque a palavra negativa, ela tem efeito negativo. E a palavra positiva tem efeito positivo. Então vamos abrir nossas Bíblias. Eu vou ler para você, porque eu sei que talvez você esteja aí na sua casa ou em algum lugar que você não tem acesso à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então aqui vamos no 1 Samuel, capítulo 25, do versículo, vamos lá, do versículo 1 em diante. A morte de Samuel. E faleceu Samuel. Samuel era o profeta que havia em Israel. E Samuel era o filho de Ana, aquele profeta que Deus deu a Ana quando ela clamou, quando ela implorou, era o profeta Samuel. Ela entregou ele ao templo. Então o profeta Samuel morreu. E todo Israel se ajuntou
e prantearam e sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Moã que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. E o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas suas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. Paz, senhor Javier Burgos. 1 Samuel 25. México, escutando aí. E assim enviou Davi 10 moços, e 10 moços subiu ao Carmelo. E indo a Nabal, perguntou-lhe em meu nome, como está? E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que tua casa tenha paz, e tudo que tu tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhe faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus moços, e eles te dirão: este moço, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a minha carne, ou seja, as minhas, e daria aos homens que eu nem sei de onde vêm. Até aqui vamos ler. Aqui nós vamos falar uma palavra muito, muito tremenda. Essa palavra que vem falar conosco no dia de hoje. Sobre a natureza do homem. As qualidades de um homem. Mau caráter. Uma pessoa que não tinha integridade. Tinha posses. Era rico. Mas não tinha caráter. E vamos falar sobre o caráter do homem. Uma pessoa que estava fugindo. Davi tinha recebido uma promessa do Senhor de ser rei sobre Israel. Depois que Davi recebeu aquela promessa, a vida dele virou um inferno. Quantos de nós recebemos a promessa e junto com a promessa vem a luta, vem a prova, vem a perseguição, vem todas as catástrofes que você pode esperar na vida cristã. Cada vitória é uma luta. Nós estamos constantemente em uma batalha espiritual. A paz do Senhor, Rios, Daniela Rios. Escreve aí de onde você está nos assistindo, em nome de Jesus. Enquanto Davi em fuga, Davi fugindo da perseguição de Saul, Davi com fome, passando necessidade, pisando em terras alheias, vivendo de favor.
entra na terra de um homem próspero. Ali ele pensou, agora, pelo menos agora eu vou ter o que comer. Eu vou ter como sobreviver. O homem é tosqueador, tem 1000 e tantas ovelhas. Ele é rico. Ele poderia muito bem abençoar Davi, não faria falta a ele. Davi vai e se humilha. Pediu para os homens que estavam com Davi. Quem eram os homens que estavam com Davi? Era só o que não tinha lugar em Israel, ou seja, os bandidos, os criminosos que estavam fugindo do rei. Davi não tinha um exército, não tinha pessoas do seu lado que poderia garantir a sobrevivência dele. Eram pobres, miseráveis, fugindo para poder ter o que comer, para não morrer na mão de Saul. Essa palavra vai falar tremendamente com você. Fica bem atento, porque a palavra de Deus, ela fala comigo e com você. Corta para os dois lados. E essa palavra vem falando de um homem fugindo, depois de ser ungido por Samuel para ser rei de Israel. Ou seja, o profeta havia morrido já. Estavam enterrando Samuel, o que profetizou. Quanto tempo passou e nada aconteceu? A promessa foi praticamente desaparecendo ali. E as tuas promessas? O que Deus falou para você que não está acontecendo? As perseguições aumentando, mas você não vendo vitória. Davi estava exausto. Certamente você está exausta desta luta. Certamente você não tem mais esperança que algo bom venha acontecer. Porque quando você está em fuga, fugindo de perseguição, a única coisa que você quer é escapar pela tua vida. Você já esqueceu os sonhos de ser rei? Davi já tinha esquecido o sonho de ser rei. Você já esqueceu as promessas que o Senhor te fez. Tenta lembrar de promessas que talvez você tenha dito. O profeta se enganou. Isso nunca vai acontecer na minha vida. Isso nunca vai mudar. A história eu só vejo luta. Eu só vejo perseguição. Eu recebi sim uma promessa. Mas do que adianta uma promessa se nada acontece? Você precisa ter vitória. Davi estava vivendo de migalhas. Você está vivendo de migalhas. Davi chegou no ponto de se humilhar. Pediu para aquele homem comida. E olha a resposta que Nabal dá. Quem é esse Davi? Quem é você? Quem você pensa que você é? Para se atrever a vir aqui me pedir algo. Que humilhação. Pare para pensar um pouco na humilhação. Na necessidade que ele estava e ouvindo alguém dizer, quem tu pensa que tu é? Ou seja, Deus já esqueceu dos teus sonhos. Esquece. Você vai morrer nesse deserto e com fome. Porque eu tenho e não vou te dar. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Olha a humilhação para um homem em fuga. Um homem que recebeu uma promessa de reinar, de ser rei em Israel. Estava fugindo e não tinha o que comer. Como é que está a tua vida? Do que você tem fugido? Das lutas, das humilhações, das calúnias, das afrontas do inimigo? Era assim que estava Davi. E ele chega naquela terra. Morreu Samuel. Samuel estava morto. Não tinha mais profeta para consolar ele. Talvez você esteja numa situação que não tem mais homens e mulheres de Deus que vá até você e profetize algo. Que diga, ei, Deus manda te dizer isso. Deus se calou para Davi. Deus falou no silêncio.
no desespero. E quando Deus se cala, você se desespera. Porque você precisa ouvir a voz do teu Senhor. A nossa alma almeja pela voz de Deus. E aí estava lá o profeta morto. Essa palavra é uma palavra forte, irmãos. Tome posse. Porque Deus está bradando, Deus está falando. E aí vem, ele manda os homens dele, vai lá e pede para nós. A gente cuida aqui o gado dele. Enquanto Davi estava ali, ele era temido. Não roubavam. Ele estava cuidando, ele não estava pedindo um favor. Ele estava cuidando das terras de Nabal. Ele estava cuidando para que não morressem os animais, para que ninguém não entrasse um ladrão, um salteador. E ele estava ali fazendo algo. Embora fosse chamado de vagabundo. Esse homem não presta. Tá com um monte aí de maloqueiro com ele. Tá com um monte de gente que não vale nada com ele. Esse homem não presta. Quem ele pensa que ele é? Para entrar nas minhas terras e pedir comida. Eu não vou dar. E negou-se Nabal, disse não para Davi, que tinha promessa. Quantos têm dito não para você? E você tem a promessa? Davi se enfureceu, ficou nervoso. Davi, a paz do Senhor, Maria Helena, de Pato Branco, Paraná, Brasil. México está assistindo aí também conosco. E aí Davi, quando ele recebe um não, ele já estava exausto da luta. Ele já não aguentava mais aquela situação. Talvez você esteja assim. Talvez você esteja cansado de lutar e só ouvir não. Não e não. Quem você pensa que é? O filho de Jessé? Aquele um lá? Aquela lá? Eu não vou dar. Ele poderia abençoar Davi, não faria falta alguma, porque a Bíblia diz que ele era um homem próspero, rico, com dinheiro, com condição financeira. E ainda que ele não tivesse, ele poderia abençoar. Porque mesmo quando você não tem, você reparte aquilo que você não tem com aquele que não tem menos que você. Nabal era mau caráter. E quantos mau caráter passam na nossa vida? Quantas pessoas que nos dizem não? Quem você pensa que você é? Quem você pensa que é para entrar aqui e achar que você pode me pedir algo? Ele já estava humilhado. Davi não precisava pedir, ele podia roubar. Mas ele tinha caráter. E quando você tem caráter, é diferente. Lá estava ele, ouvindo um não. E aqueles homens voltam e dizem: Davi, Nabal disse que não vai nos alimentar aqui. Davi se enfurece. O coração de Davi já estava cheio. E quantas vezes você já está cansada da situação e quer tomar uma providência porque você já cansou? O cansaço, ele faz você tomar atitudes mal pensadas. O cansaço faz você empurrar tudo que pode pela frente. Davi perdeu a cabeça. Davi ficou numa situação que ele dizia: acabou. Não, chega. Profeta não está aí, Deus não está falando comigo. Esse homem não vai nos alimentar. Vamos fazer o que da vida? O que eu vou fazer da minha vida? Ou seja, ele estava num beco sem saída. E você como está?
Como você está neste momento? Davi disse, não, chega, gente. Chega de humilhação, chega de perseguição, chega de luta. Eu cansei. Eu estou exausto. Eu não aguento mais. Eu estou com fome, eu estou cansado, eu estou temendo a Deus. Estou fugindo de Saul para não acabar com a vida desse homem. Ou seja, eu não sou um covarde, eu não sou um qualquer. Aí vem este homem e me diz quem ele é. Você vê que essas palavras têm uma força muito grande. Quando alguém te subestima. Quando alguém fica dizendo, quem é aquele ali? Quem é este? Um Zé Ninguém? O que é isso? Essas palavras são palavras que ferem você, porque a pessoa te subestima o teu ministério, subestima a tua vida com Deus, subestima a tua santidade com Deus e subestima a tua integridade. São palavras extremamente ofensivas. Ele poderia simplesmente ter dito não, mas ele foi falar quem ele é, quem ela é. Ele ofendeu o caráter do homem. Talvez alguém está ofendendo o teu caráter, porque estão dizendo aquilo que você não é, estão falando aquilo que você nunca fez, estão levantando calúnias sobre você. Davi toma uma atitude. Ele disse, Deus chegou, vou acabar com esse homem. Aliás, nós somos 600, ele é um só, está se achando. Estou aqui guardando ele, protegendo, abençoando ele, e ele vem me ofender, sem eu ter feito nada. Perseguição sem causa, Saul queria matar ele, Nabal queria matar ele de fome, ou seja, o inimigo estava prevalecendo e ele deu um basta. E chegou o momento da vida de você que você tem que dar um basta. Davi decide acabar com Nabal. E estava faltando muito pouco para a bênção de Davi chegar. Você sabia que a tua bênção está aqui para chegar? Está um passinho só para chegar. E é essa exaustão que você está, esse cansaço, essa falta de esperança, de perspectiva do que vai acontecer lá na frente. Davi disse, eu vou lá, chego. Acabou. E quando você diz isso, é a hora que Deus age. Porque esse é o teu limite. E Deus trabalha no limite do homem. Até aqui você prevaleceu. Quando você chega no teu limite, é ação de Deus. É limitação. Porque até aqui, Davi estava aguentando. Mas ele não ia morrer de fome. Você não vai morrer nesse deserto. Deus tem algo novo na tua vida neste dia. Você não entrou aqui em vão. Você não entrou apenas para ouvir a palavra, porque você sabe que precisa de uma resposta urgente de Deus. Mas havia uma mulher chamada Abigail, que infelizmente casou com um homem errado. Porque quando ela casou, eu tenho certeza que ela não sabia quem era Nabal. Porque ela foi conhecer o esposo depois de conviver com ele. Quantas mulheres e quantos homens se enganam. Quando antes de casar é tudo diferente. Casou, você conhece a personalidade, a intimidade da pessoa. Você conhece o caráter. E Abigail tinha casado com um homem mau caráter. Ela era, além de bonita, bondosa. Ela era uma mulher prudente, tinha muitas qualidades. Ou seja, aquele marido nunca a mereceu. Aquele marido nunca deveria tê-la enganado, porque foi isso que aconteceu. Ele casou mostrando aquela face de um homem próspero, um homem que ia dar um futuro brilhante para Abigail, e a deu, porém,
era mau caráter. Do que adianta dinheiro? Do que adianta posição social? Do que adianta ostentação quando dentro dos bastidores a coisa era diferente? Era um homem bêbado. Porque quando ele disse isso, ele fez um banquete e ele estava embriagado. Abigail sabia que Davi iria lá matá-lo, porque ela tinha pessoas ao lado dela que avisaram. Abigail, ele disse não para Davi. Davi vai vir aqui com os homens, vai acabar com toda a casa de Nabal. Essa era a ideia de Davi. Essa era a intenção de Davi. Abigail não pensou duas vezes. Ela pegou o que tinha de comida, o que tinha, e foi lá se humilhar para Davi. Ou seja, o marido havia humilhado Davi, agora vai a mulher se humilhar para Davi. Como Deus trabalha na humilhação. Talvez você esteja se sentindo humilhada, acabada. Talvez você não tenha visto resposta de tanta maldade que fizeram para você. Você já criou uma falsa expectativa que nada vai acontecer. Abigail foi lá e disse: meu Senhor, eu venho aqui te pedir, não ouve o meu esposo. Ele é um homem imprudente, louco, insensato, que agiu sem pensar. Eu casei com ele, eu tenho que me submeter a tudo isso. Mas eu não sou igual a ele. O Senhor sabe que você não é igual a ele. Mas ela estava vivendo com um homem mau caráter. E quando você está neste círculo, todos pensam que você é igual. E lá estava o mau caratismo de Nabal, falando mais alto, colocando a integridade daquela mulher no lixo, porque ela era a esposa dele. Ou seja, Nabal não presta, a família dele também não presta. Tanto é que Davi decidiu matar toda a família. Ou não é assim que acontece? É exatamente assim que acontece. Quando um na tua família não presta, a fama vai para todos. E a fama que você está sobre você, que ela casou com um homem mau caráter, um homem que botou a vida dela em risco, a família, todos que estavam ali estavam com um fio para morrer, por causa de uma insensatez de um homem mau caráter. A Bíblia diz que quando ela se humilha para Davi, Davi caiu em si. Para ver como é importante você conversar, explicar a situação. Ela poderia simplesmente ter ficado na casa dela, esperado o que vai acontecer. Não. O que ela fez? Ela foi lá e se explicou. Meu senhor, eu não sou igual ao meu marido, não. Aliás, ele tem feito tantas coisas, mas eu sou esposa. Mulher não tem muita credibilidade. Na sociedade de hoje é assim. Mulheres não têm credibilidade. Por mais que a evolução tenha acontecido, ainda as mulheres estão colocadas de lado. É apenas uma mulher. Existem pastores e pessoas de igreja que não dão crédito, zero crédito à mulher que prega a palavra de Deus. Mas quando Jesus apareceu, ele apareceu para as mulheres. Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus não mudou a história. Mas hoje tem resposta para você. Quando Abigail vai lá, conversa com ele, explica: Senhor, não faça isso. Meus funcionários, minha casa, as pessoas que eu gosto, meus sonhos, eu casei com esse homem, eu pensei que ele seria bom para mim, para o meu futuro, para a minha família, para os meus filhos. Eu pensei que o meu casamento seria uma bênção. Mas infelizmente eu casei com uma pessoa mau caráter. E eu não tenho
tenho como sair dessa situação. Por favor, meu Senhor, me ajuda. O que Davi fez? Davi caiu em si. Porque as palavras dela eram palavras de sabedoria. Eram palavras de Deus. E ela vai, o solzinho meio aqui, meio... E ela vai e pede, se humilha, pede perdão pela casa dela, pelo marido dela. E Davi diz, não, eu não vou fazer nada, não. Eu não vou. Ele aceitou a humilhação dela. E hoje o Senhor está aceitando a tua humilhação. Porque Ele sabe que você está no limite. Assim como Davi estava lá naquela situação de limite. Assim como Abigail estava desesperada porque iria morrer. Quando aqueles homens de Davi chegassem na sua casa, não sobraria ninguém, nem criança, nem animais, nada. Então eles estavam desesperados. Davi estava agindo por desespero. Abigail por desespero. E você como está? Você não vê saída para a tua situação. Você vê cada vez mais o mau caratismo prevalecendo. E aí ele retira aquela maldade que ele iria fazer. Ela disse assim, não, meu senhor, não faça isso. Não vale a pena você fazer justiça. Não suje as tuas mãos. Deus irá te abençoar. Deus irá te abençoar. A palavra é para você. Deus não esqueceu das promessas que Ele fez para Davi. Davi estava passando aquele processo, mas Deus não tinha esquecido dele. E Deus não esqueceu de você. Mudou tudo. Abigail chega em casa. Teria que enfrentar aquele homem novamente. Aquele homem que havia posto toda a sua casa em risco. Ela teria que olhar para ele. E como é difícil tu olhar para uma pessoa que é mau caráter. Uma pessoa que põe a tua vida, a tua família em risco, a tua reputação em risco, o teu ministério em risco, a tua família em risco. Como é difícil ter que olhar. Ter que olhar nos olhos e dizer algo. E ali estava Abigail. Vou ter que carregar aqui. Abigail estava dizendo assim, não, chega. Quando ela fala para o seu esposo, Nabal, que Davi iria lá matar ele, ele cai em si. Ele ficou tão pensativo, a Bíblia diz que não sabe se ele teve um ataque no coração, se ele teve um AVC, ninguém sabe explicar, não existe a passagem bíblica que explique a causa da morte. Sabe que ele levou 10 dias para morrer. Ele ainda levou tempo. Ele passou mal com a notícia, porque estava bêbado, estava louco, estava se achando. E ele leva 10 dias ainda para morrer. E ele morre. Abigail ficou viúva. Deus fez justiça para Abigail. Deus viu a situação tanto de Davi quanto de Abigail. E Deus está olhando a tua vida, a tua situação. O que você está vivendo? Deus se compadeceu daquele que se humilhou. Daquele que, por mais que a situação estivesse difícil, por mais que tenha sofrido, não moveu um dedo para derramar sangue de ninguém. Porque é Deus que dá a vida e é Deus que tira a vida. Não é ninguém mais do que Ele. Abigail fica viúva. Bonita, inteligente, viúva. Uma mulher sem marido naquela época não tinha valor nenhum. A casa dela ficou tudo para ela.
tudo era dela, mas ainda sem um esposo. Quando Davi se enterou que Abigail estava viúva, ele já havia conhecido. Ele casa com ela. Deus fez de uma situação caótica, fez de uma situação impossível, virar um romance e um casamento. Deus tem algo novo para você. Deus fez com que os dois, um sendo perseguido, humilhado, passando fome, e uma mulher que havia casado com um mau caráter, se casarem. Ainda havia esperança para Abigail. Ainda havia esperança para Davi no meio daquela tragédia. Deus vai mudar a tua história. Deus tem um projeto novo para você. Talvez você esteja triste. Talvez você não vê nada acontecendo na tua casa. A tua casa é uma desgraça. A paz do Senhor, irmão José Reis. Talvez a tua casa esteja uma desgraça. Mas o Senhor diz que Ele muda a tua história. Deus vai e muda a situação de Davi, que estava fugindo. Davi estava fugindo de Saul, se depara com Nabal, um homem mau caráter, um homem que não teve misericórdia nem dele nem do povo. Davi chegou no limite dele. Davi estava cansado de fugir. Talvez você esteja cansado desta luta, desesperado porque não vê saída. O profeta já estava morto, Davi não tinha a quem recorrer. E ali estava ele, com fome, cansado, fugindo, e encontra para terminar a prova dele, encontra Nabal, que diz quem ele é. Talvez tenha dito para você quem você pensa que é. Não é o filho de Jessé? Não é aquele programadorzinho da rádio ali? Não. Este é um homem que tem promessa de Deus. Esta é uma mulher que tem promessa de Deus. Não é umzinho qualquer, não. Talvez tenham lhe tratado assim. Todo o teu ministério, anos de procurando andar com Deus. Davi estava assim, anos, fugindo daquela perseguição de Saul. Sem ter feito nada para ele. Aliás, havia até ajudado ele, derrubou o gigante filisteu. Filisteu estava 40 dias lá, de manhã, de tarde, de noite. Lá, ó, ei, vem cá, não tem homem em Israel para me derrubar, não. Davi vai lá e derruba. Por causa de um louvor. Por causa de um louvor. Começa a perseguição, incomodou Saul. Quando você louva, incomoda o inimigo. Ele se incomodou com o louvor das mulheres que estavam exaltando a Davi. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E se incomodou. As pessoas se incomodam com o que Deus tem contigo. O inimigo está incomodado. Mas eu tenho para te dizer, o teu Nabal, ó. Nabal morreu por si só pela justiça de Deus. Não precisou Davi ir lá dizer quem ele era, porque Davi já tinha perdido as estribeiras. Davi não ia dizer, vem cá, Nabal, o que tu tá pensando que tu é? Não, Davi ia acabar com a casa dele inteira. E Davi estava cuidando das coisas para ele, mas como ele estava se sentindo um trouxa. Porque às vezes você está ajudando alguém e a pessoa está tirando você para trouxa. O teu ministério, você está abençoando a pessoa. E aí a pessoa, mas quem estão pensando que ele é? Quem ela está pensando que é? Davi cansou. Talvez você tenha cansado.
Mas Deus usa Abigail. Deus usou Abigail, entregou a bênção de Nabal, que era mulher bonita, mulher prudente, entregou a bênção na mão de Davi. Eu tenho para te dizer que aquilo que o inimigo quer te tomar, Deus vai te entregar na tua mão. O que é do teu inimigo vai vir para a tua mão. Você vai receber as bênçãos. Aliás, quando Davi casou com Abigail, ele não somente casou com Abigail, mas ele herdou tudo que era de Nabal. Tá entendendo o mistério aí? Tudo que é do teu inimigo vai vir para as tuas mãos. Tudo que era teu. E tomou o que era dele também. Olha a justiça de Deus. Olha o que Deus faz. Para aqueles que te afrontam. Para aqueles que estão brincando com o teu ministério, que estão zombando de ti, que estão dizendo que você não serve para nada. Assim dizia que era Davi. Quem é esse aí? Um salteador? Quem é esse aí? Nem voz não tem para cantar. Gravando. Era essa a resposta que o inimigo tinha para Davi. Mas Deus usou aquela mulher e parou Davi para pensar. Deus usa quem Ele quer para falar com você. Para pensar um pouquinho. Lembra lá da promessa que Deus te fez. Não foi o homem que fez, foi Deus que te fez a promessa. Foi Ele que disse que vai te entregar o que era dos teus inimigos nas tuas mãos. Então espera. Abigail estava dizendo para Davi, Davi, não faça isso. Não perde as estribeiras. Não saia do teu sério, não saia do teu ministério, não perde a tua razão. Deixa o justo de Israel agir. Ele é o teu juiz. Ele é o teu advogado. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e toma posse da vitória. Porque aquilo que era do teu inimigo, vai vir para a tua mão em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pelo Henrique, que está em Maquiné, no Rio Grande do Sul. Para a irmã Sandra, que está em Maquiné, no Rio Grande do Sul, nos assistindo aí através da live. Quero orar por você que está assistindo a live conosco. Missionário Zé Reis, um grande homem de Deus, com CD aí. Assistam as músicas dele, é uma bênção. Deus abençoe a tua vida. Aqui eu estou no verão. Aqui está um calor daquele, mas o Senhor mandou eu trazer essa palavra para você. Abençoar a tua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe teu ministério, cubra com chuva de bênção e toma posse da vitória, que a vitória é tua, pelo nome de Jesus, amém? A paz do Senhor, irmão Henrique, toma posse da tua vitória, que em breve, muito em breve, tu vai te alegrar. Muito em breve o Senhor vai alegrar o teu coração. Aquilo que você quer, que tem pedido a Deus. Deus tem algo novo na tua vida, vai mudar a história hoje. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o Henrique, abençoa a irmã Sandra, a irmã Márcia, no Rio Grande do Sul, que estão nos assistindo lá. O México, God bless Mexico. Mexico, God bless all the people that are watching in Pakistan, que we watch late. As pessoas que vão assistir depois da live, o pastor Javier Burgos, que está em México, Tijuana, que Deus te bendiga em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.